Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por essa sexta-feira, dia 9 de agosto, amém? Falando sobre o fruto do Espírito e hoje vamos falar do sexto fruto, que é a bondade. A bondade de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer e te louvar por esse dia, pelas suas misericórdias que renovaram sobre as nossas vidas. Te louvamos pela tua bondade, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é bom. Senhor, na tua presença eu oro por cada um aqui desta live, ao vivo e após gravada, que o Senhor alcance as pessoas, que teu Espírito Santo venha enchê-las com teu amor, com a tua bondade, com a tua alegria, com a tua paz, com a tua longanimidade, com a tua benignidade, em nome de Jesus, que o Senhor venha realmente gerar esse fruto do Espírito em cada uma de nós, Pai, para que possamos viver nesse tempo, Pai, nesses finais dos tempos. Guarda nossas vidas, a nossa casa, nossos filhos, nossas famílias, alcança, Senhor, cada uma de nós, Pai, esteja presente, Tu és bem-vindo neste lugar, Pai, e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus por mais um dia, glória a Deus que estamos aqui, né, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Então hoje o fruto do Espírito é a bondade, o sexto fruto do Espírito que está no nosso texto base, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito, nós já lemos, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade e hoje a bondade, o sexto fruto. Por coincidência ou não, número 6 é o número do homem, né? Então cabe a nós fazermos a bondade, fazer o bem ao outro, não é mesmo? Então, por coincidência ou não, é o sexto número e o número do homem. Bom, enfim, fica aí as nossas interrogações. Mas, antes de eu entrar no fruto do Espírito, a bondade, sempre gosto de lembrar que, para eu desenvolver e exercer o fruto do Espírito, é necessário eu abandonar a velha natureza. Não viver na carne, não nas obras da carne, como diz aqui nos versículos anteriores, que Paulo diz quais são as obras da carne. Então não tem como eu exercer, amém, frutificar esse fruto, essa ação divina do Senhor na minha vida, se eu andar pecando, se eu viver com a velha natureza, exercendo aí a obra da carne. Não tem como, porque Deus não participa do pecado. O pecado faz a separação de Deus com o homem, amém? Então vamos deixar bem claro isso, nós precisamos andar em obediência na palavra de Deus, precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos andar no Espírito, lutar contra a nossa carne e ser guiado pelo Espírito, amém? E precisamos alimentar o nosso Espírito para que possamos realmente andar com o Senhor. Não somos perfeitos, não somos falhos. Cada uma de nós tem uma falha, uma imperfeição, uma deficiência, nós temos, mas o Senhor é misericordioso, amém? E somente a palavra de Deus para transformar a tua vida, mudar a tua mente, porque se você mudar a tua mente, transformar a tua vida na palavra de Deus, você vai viver a perfeita vontade de Deus, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Então vamos lá. A bondade de Deus. A bondade de Deus nos traduz o amor, a humildade, o perdão, a integridade, a honestidade, a compaixão uns pelos outros. Precisamos perdoar uns aos outros, precisamos ter integridade, precisamos ter amor com uns aos outros. O apóstolo Paulo também fala: suportai-vos uns aos outros. Precisamos desenvolver esse fruto do Espírito, a bondade para com o outro. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: assim, aquele que sabe
aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu preciso fazer o bem. Eu preciso fazer o bem. Então, eu preciso orar também pelo meu inimigo. Se o teu inimigo pedir alguma coisa, não recusa. Depende do que ele te pedir também. Se ele te pedir um prato de comida, dê um prato de comida. Se ele te pedir uma água, dê uma água. Uma roupa, dê uma roupa. Mas nós precisamos desenvolver essa bondade do Senhor em nós. Esta bondade só é possível através do poder de Deus que opera em nós. Então, esse poder, esse fruto vem do Senhor. E a sua bondade transforma as nossas vidas. A bondade de Deus em nós transforma nossas vidas. E o que nós fazemos para com o outro também transforma. Então, você ajudar alguém, você estender a mão para alguém, você precisa ajudar. A bondade pode ser demonstrada de várias formas. Seja você alimentar alguém, seja você ajudar alguém financeiramente, seja você ouvir alguém, você orar por alguém, você ajudar alguém no dia a dia, no cotidiano. Vizinhos, se você tem vizinhos que te ajudam, que cuidam de você. Então, essa bondade precisa ser realmente exercida em nós. Fazer o bem e não o mal. Amós, capítulo 5, versículo 14, diz assim: procurai o bem e não o mal, para que possais viver. E deste modo o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vocês dizem. Então eu tenho que procurar sempre fazer o bem. Ainda que você não tenha reconhecimento. Ainda que você não tenha uma reciprocidade. Ainda que você não tenha, que você não seja reconhecido, não sei se é a palavra certa, mas faça o bem, não pensando em ter honras ou ter algo em troca, não, faça de coração, faça pensando no Senhor. Tudo que fazei para o Senhor, para a glória dele. E não pensando em receber algo em troca. Não somos assim com os nossos filhos? Quando a gente faz alguma coisa para os nossos filhos, a gente não faz para ter troca. Você faz porque ele é teu filho, você ama o teu filho. Assim o Senhor foi conosco. Deus enviou o teu único filho para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho. Deus já cumpriu a parte dele de enviar Jesus, morrer na cruz por nós. Olha a bondade de Deus. Então, ser bom pode ser demonstrado de várias maneiras. O maior exemplo de bondade foi Jesus. Olha Jesus. Jesus foi o maior exemplo. Ele passou o seu ministério buscando quem? Os cansados, os oprimidos, os doentes, os pobres, os solitários. A fim de demonstrar o quê? A bondade dele de ajudar as pessoas. Jesus fez tantas curas, tantos milagres, tantas coisas. Ele fez muita coisa. Ele fez. Jesus realmente é o maior exemplo da bondade. Como ele fez. E Salmos 34:8 diz assim: provém e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. 1 Crônicas 16:34. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmos 31:19. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu as concede aos que te refugiam e os abençoa à vista dos outros. Sabe, eu tenho o costume de falar uma frase assim, que o plantar é livre. Você planta o que você quiser.
O plantar é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você tem plantado? Qual é a semente que você tem plantado? A semente do mal ou a semente do bem? Porque as nossas ações, as nossas escolhas vão gerar consequências e vamos ter colheitas dessa plantação, dessas escolhas, dessas ações, porque toda ação gera uma consequência. Toda escolha vai gerar um destino e uma consequência. Quais são as suas escolhas? O que você tem plantado? Não tem como eu plantar uma laranja e nascer uma banana. Não tem como. Então você está plantando o bem ou plantando o mal? Que semente que é? Para que você possa colher esses frutos. Porque vem a lei do retorno, é obrigatório. E não é depois que morre, não, é nesta vida. Então vamos plantar o bem, vamos fazer o bem e não o mal. Porque se eu fizer o bem, como está dizendo aqui Amós, eu preciso fazer o bem e não o mal para que eu possa viver. E deste modo o Senhor, o Deus dos exércitos, estará comigo. Ele vai estar comigo nesta caminhada. Ainda que não tenha reconhecimento nenhum, faça o bem e não o mal. Um exemplo de bondade na Bíblia, eu peguei 2 exemplos de bondade na Bíblia. Um deles é a filha de Faraó. A filha de Faraó foi uma mulher boa. A Bíblia não explica muito bem, só diz que ela estava no rio Nilo, né? E ali ela viu um cesto e pediu para uma das suas funcionárias ali recolher aquele cesto, e quando ela abre, ela vê o pequeno Moisés, o bebê Moisés ali. Ela poderia devolver para as águas aquele cesto com aquele menino. Ela poderia, porque haveria ali um decreto do pai dela, filha de Faraó, né? A filha de Faraó poderia realmente devolver ali nas águas. E Faraó já tinha decretado ali o quê? Matar os meninos hebreus quando nascessem, né? Havia um decreto. Então, ela não pensou nas consequências deste decreto. Ela não pensou. Ela simplesmente pegou esse cestinho, ela pegou esse bebê, ela sabia que era um bebê de uma família de hebreus, ela sabia que era de algum hebreus ali, daquele povo, mas ela recolheu aquele bebê, ela salvou Moisés. Olha que interessante, olha a bondade desta mulher. Ela recolheu então esse cesto, ela procurou ali através de Miriam, que foi muito esperta, muito inteligente. Eu creio que foi ali uma ação ali do Senhor, porque ela estava, a filha de Faraó, no momento certo e no lugar certo. Oh, aleluia! Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós estamos no lugar certo e na hora certa, não é mesmo? Então ela estava ali, no lugar certo, na hora certa, Miriam vigiando, e aí, através da pequena Miriam, da sua irmãzinha, ela conseguiu uma pessoa para cuidar de Moisés. Olha a bondade de Deus com Joquebede. De receber seus filhos de volta. Porque para uma mãe deixar o seu filho ali nas águas é muita coragem. Eu não teria coragem. Eu não teria. Que futuro? O que vai acontecer com meu filho? O que vai acontecer se esse cesto virar e ele afundar? Há tantas coisas que passam na cabeça de uma mãe. Mas ela confiou. A Joquebede confiou num Deus que tudo pode. E ali a filha de Faraó recolheu, salvou Moisés. Então eu vejo a bondade de Deus. A bondade da filha de Faraó. Quando ela salvou Moisés. Então, ela não pensou nas consequências, ela não pensou em nada, ela só quis resgatar e salvar
esse menino que depois deu o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas. Então é uma bondade. Então, há quantas mães que são mães do coração? Então, essa bondade vem do Senhor, esse fruto vem do Senhor. Maria Teresa de Calcutá, uma pessoa que está me lembrando aqui na minha mente, que eu estou lembrando, quantos benefícios que ela fez ao necessitado, como ela ajudou o pobre, o necessitado. Então, e quantas mulheres aí, se a gente pegar um pouco da história, que fez por tantas pessoas, pelo povo. Outro exemplo também de bondade foi Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi também teve um gesto de bondade, sabe com quem? Com Mefibosete. Ele tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Mas com todo o acontecimento que teve, Mefibosete foi para o lugar, Davi assumiu o reinado de Israel, e depois ele lembrou da aliança que ele teve com o filho de Saul, Jonatan, e ele lembrou, ele fez uma bondade com Mefibosete. Então Davi foi bondoso com Mefibosete, não porque o filho de Jonatan fosse merecedor de honras, por ser deficiente físico, que deveria gozar de algum privilégio social, porque ele era, no final ele era neto do rei Saul, ou por ser bonzinho, não, mas foi por causa da aliança firmada entre Jonatan e Davi. Mefibosete foi morar no palácio. Davi foi bondoso com Mefibosete também. O gesto de Davi retrata o significado da graça de Deus, da bondade de Deus sobre nós. Hoje, aquele que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus já habita aí dentro de mim. Então, esse gesto de Davi com Mefibosete, eu participo também do reino de Deus. Então, nós, antes de Cristo, estávamos como? Perdidos, solitários. Éramos o quê? Escravos do pecado, do medo. Fazíamos parte, né, desse mundo aqui. Mas com Cristo não. Agora com Cristo tudo mudou. Fomos achados, somos salvos, somos libertos através de Cristo. Nós somos um povo liberto, somos embaixadores de Cristo neste lugar, nesta terra. Nós somos sal, nós somos luz deste mundo, porque nós estamos livres. Mefibosete estava numa outra cidade. Mas aí quando Davi resgata ele vai morar no palácio com Davi. Eu vou fazer uma live sobre essa história que é muito linda, de Davi e Mefibosete. Vale a pena e eu vou fazer. Então, nós estávamos antes de Cristo, mortos, né? Mortos em nossos pecados, delitos, mas agora recebemos vida através de Cristo. Fazemos parte do teu reino, no reino de Deus. Assim fez Davi com Mefibosete. Ele resgatou e hoje, né, naquela época, claro, ele foi morar com Davi no palácio. Assim é o Senhor conosco. Então eu fiz essa comparação para você ver como a bondade de Deus, além da bondade dele nos alcançar, eu também preciso fazer a minha parte aqui na terra com o próximo, com o outro. Eu preciso ser boa. Eu não posso viver na obra da carne, que é o quê? O egoísmo, a inimizade, brigas. Eu não posso viver essa obra da carne. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso entrar em discussões, em iras, em ciúmes, em invejas, egoísmo. Eu não posso viver nessa obra da carne. Eu preciso viver no fruto do Espírito, que são esses que nós estamos estudando. Então fique firme com o Senhor.
ainda que venham as calúnias, ainda que venham contra você, ainda que você esteja fazendo bem e as pessoas ainda te criticam, continue. Se for na direção do Senhor, continue. Porque fazer o bem é na direção do Senhor, nunca é fazer o mal é na direção ruim, né? Mas fazer o bem é uma direção do Senhor. Fazer o bem é se você vê que uma irmã passa uma necessidade, é você ajudá-la. Ajudar principalmente os domésticos da fé. O apóstolo Paulo diz isso também. Ajudar os domésticos da fé. Quem são esses? Que são próximos de nós. Dentro da tua igreja, quem que precisa de ajuda? Que você precisa ajudar? Às vezes a gente vai num local pra gente orar, não é só orar e amém. E se a pessoa tá passando uma necessidade? Às vezes não tem um leite para dar para os seus filhos, às vezes não tem um dinheiro para pagar uma conta, porque tá desempregado. É ajudar, é ofertar na vida do necessitado, daquele que precisa. É ajudar. Como diz aqui Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Se você sabe que tem alguém passando necessidade e você não faz, você está pecando. Se você está negando ajuda para alguém, você está pecando. Então, ore ao Senhor. Ore ao Senhor para fazer o bem e não o mal. Claro, eu vou abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que a gente realmente precisa orar. Senhor, eu preciso ajudar. Eu acredito que com relação ao alimento a gente tem que fazer. Mas tem situações que a gente quer ajudar e a gente tem que perguntar para Deus se pode ou não. Sabe por quê? Porque às vezes é um tratar de Deus com esta pessoa. Aí a ação divina vai ser um milagre na vida dela. Mas isso é um trabalhar de Deus com ela. Por isso precisamos sempre estar em oração para saber se eu devo ou não ajudar. Com relação a algo específico. Amém? Mas o alimento não. O alimento nós temos que ajudar. Então fica essa dica para você. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Esteja em comunhão com o Senhor. Na obediência à palavra de Deus. E Deus vai te direcionar e vai te instruir naquilo que você deve fazer. Porque a bondade de Deus nos alcançou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu dia. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto. O tempo está voando, não é mesmo? Mas glória a Deus por isso, porque eu creio que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. E a bondade dele vai nos alcançar. Que Deus abençoe o seu dia, seu fim de semana. E amanhã, sábado, mais uma live para a glória de Deus. Com a palavrinha fidelidade ou fé em algumas traduções. Um tema forte, não é? Mas que o Senhor venha aumentar a nossa fé para que possamos caminhar aí com o Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa. E compartilhe essa live. Envia para as pessoas e seja um instrumento de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.